Alô, amigo, alô, jovem. Questão 11. Essa figura, essa daqui, ó. Por sinal, como ela está muito pequenininha aqui, eu copiei, colei ela aqui e ampliei, para facilitar a percepção. Essa figura representa o intervalo da reta numérica. O que é essa tal reta numérica? A reta numérica é a reta real. Legal ou não? É uma forma diferente de dizer reta numérica de você se referir à reta real. Essa figura representa o intervalo, ou seja, representa uma parte. E não é uma parte qualquer. Ou é um segmento, ou é uma semi-reta que tem como suporte a reta real, para poder ser um intervalo da reta real, um intervalo da reta numérica. Como você percebe que tem duas extremidades, o 15 e o 67, é um segmento de reta, é um intervalo limitado, determinado pelos números dados, no caso o 15 e o 67. Todos os intervalos indicados, correspondentes a duas marcas consecutivas, por que ele disse isso? Porque além do intervalo de 15 até 67, você tem outros subintervalos que ficam entre duas marcas consecutivas. O que é que tem esses intervalos? Tem o mesmo comprimento. Então, o comprimento que esse intervalo tiver é o mesmo que esse tem, é o mesmo que esse tem. Ou seja, esse intervalo limitado de 15 até 67 foi dividido em partes iguais. Aí ele pergunta, o número correspondente ao ponto X assinalado é, o ponto X é esse aqui. Ele quer saber que número real é esse. Veja que esse ponto, ele está entre o ponto que corresponde ao 15 e ao que corresponde ao 67. Mas cuidado para não pensar que ele é a média, apesar dele ser maior do que 15, menor do que 67, a não ser que seja ponderada. Mas não é o ponto médio, não é a média aritmética, porque se ele fosse o ponto médio, era só calcular a média dos extremos. 15 mais 67, 82, dividido por 2, 41. E não é assim, ele não é ponto médio, porque ele está mais próximo de 67, cuidado para não filmar mais minhas costas, do que do 15, né? Até porque do dele até o 67 você tem 1, 2, 3, 4, 5 partes, e dele até o 15 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes, de um total de 11 mais 5, 16 partes, tá certo? Iguais. O número correspondente ao ponto X assinalado é, isso foi uma questão do Enem. Aí como é que a gente vai resolver essa questão? A primeira coisa que você tem que fazer é determinar a distância de 15 até 67. Como é que se determina essa distância? O comprimento desse segmento. O comprimento desse segmento se é comprimento, é em módulo, porque não existe comprimento negativo. Então, esse comprimento é o módulo da diferença das extremidades. Como é em módulo, tanto faz botar 15 menos 67, como 67 menos 15. É o módulo de 67 menos 15. 67 menos 15, 52. E o módulo de 52 é 52. E isto aqui é o comprimento, também chamado de amplitude do intervalo limitado
de extremos 15 e 67, ou de extremos 67 e 15. Agora, sabendo que esse comprimento de 15 até 67 é 52, tá certo ou não? Você agora vai pegar esse, vai calcular o comprimento de cada intervalozinho desse. Para saber o comprimento de cada intervalozinho desse, você tem que pegar o comprimento do intervalo todo e dividir em 16 partes iguais. Então, chamando esse comprimentozinho de L, L é igual a C dividido por 16. L é igual a 52 dividido por 16. É uma fração ordinária redutível. 52 por 2 dá 26. 16 por 2 dá 8. 26 por 2 dá 13, 8 por 2 dá 4. O comprimento de cada intervalozinho desse é 13 quartos. Se você já sabe agora que a amplitude, o comprimento de cada subintervalo desse é 13 sobre 4, para saber qual é o número real associado a x, se você partir do 15, é 15 mais. E se você partir do 67, é 67 menos. Aí você é quem escolhe. Se você quer fazer a partir do 67, porque está mais próximo, então esse número x é 67 menos 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. Como o comprimento de cada intervalozinho desse é L, 5 vezes L. E como L é 13 quartos, 5 vezes 13 quartos. Então, o número x é 67 menos 5 vezes 13, 65 quartos. Então, esse número x é igual a uma subtração de frações de denominadores diferentes, porque o denominador aqui é 1, tira o mínimo, múltiplo comum dos dois denominadores, que é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 67. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 6, 24. E 2, 26. 268 menos 4 por 4 dá 1. 1 vezes 65, 65. Então, esse número x, ele é igual a... Vou apagar aqui, tá, gente, essa continha? O número x é 268 menos 65, 203, dividido por 4. 203, bora fazer essa continha aqui. 203, dividido por 4. Ô, professor, a resposta não podia ser essa, não? Podia. Então, o número real associado ao ponto x é um número racional, porque essa fração é ordinária, de numerador 203, denominador 4. Mas quando você olha para as alternativas, em nenhuma das alternativas está escrito da forma fracionária. Então você tem que passar para a forma decimal. Esse número x é o quociente exato da divisão de 203 por 4. Só que eu quero ele decimalmente. 203 dividido por 4, baixa o 20, dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Baixa o 3. Né? Qual é o número multiplicado por 4? Dá 3. Inteiro, 0. 0 vezes 4, 0 para 3, 3. Vírgula, que é mais uma casa decimal, 0. Dá 7. 7 vezes 4, 28 para 32, que é mais uma casa decimal, 0. Dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Então, esse número x racional, que na forma fracionária é 203 sobre 4, na forma decimal é 50,75. E o gabarito se encontra na letra B, onde está 50,75. Mais uma questão do Enem. Sensacional. É isso aí.